Uma das marcas registradas da temporada de outono é o Halloween, um feriado conhecido por doces, fantasias, decorações assustadoras, doces ou travessuras e, claro, muitas histórias de terror. Apesar de sua natureza quase grotesca, o Halloween é pensado como uma noite de diversão onde as crianças vão de porta em porta e em grupos e coletar toneladas de doces e exibir as suas fantasias. Mas hoje, vocês conhecerão um caso real onde os moradores de Pasadena, no Texas, tiveram tudo na noite de Halloween, menos a alegria e diversão. Antes que a noite acabasse, uma criança estaria morta e muitas outras escapariam por pouco, tudo pelas ações de um homem desesperado por dinheiro. Fique comigo, deixe o seu like e a sua opinião e inscreva-se na Fatos. Dia das Bruxas, 31 de outubro de 1974. Milhares de crianças na pequena cidade de Pasadena, no Texas, andavam de porta em porta usando fantasias, agitando bastões luminosos e coletando o máximo de doces que conseguiriam. Uma dessas crianças era o Timothy Mark O'Brien, uma criança de 8 anos apenas. O enérgico aluno da terceira série que morava nas proximidades de Deer Park, no Texas, estava pronto para pedir doces com a sua irmã mais nova e um grupo de amigos. O jovem Timothy estava usando uma fantasia nova de Planeta dos Macacos e estava ansioso para exibi-la. Acompanhando o Timothy estava seu pai, Ronald Clark O'Brien, um ex-policial que trabalhava como oculista e também diácono da igreja. Ele era um homem muito ativo na comunidade. Bem, depois do jantar, Ronald O'Brien e seu vizinho Jim Bates decidiram dirigir até um bairro nobre em Pasadena, onde poderiam levar seus filhos para pedir doces. Naquela noite, chovia um pouco, mas não o suficiente para impedir a brincadeira das crianças. O grupo visitou várias casas ao redor do quarteirão, juntando doces e enchendo suas sacolas, enquanto Bates e O'Brien conversavam. Em uma das casas que as crianças visitaram, ninguém atendeu a porta. Imaginando que a casa estava vazia, as crianças decidiram ir para a próxima casa para coletar mais doces. Jim Bates seguiu as crianças, deixando Ronald O'Brien para trás. Aqui é um gatilho. Ronald ficou para trás na casa por vários minutos, parado na varanda da frente. Quando as crianças voltaram da próxima casa, Ronald O'Brien alcançou o grupo trazendo 5 grandes Pick Sticks de 60 centímetros de comprimento, um doce que consiste em pó adoçado embalado dentro de um canudo de papel lacrado. Você deve ter alguns vizinhos ricos, Jim. O'Brien disse ao grupo que enquanto eles estavam na frente, o dono da outra casa abriu a porta e teria dado a ele esses Pick Sticks. Doce assassino. Depois de 1 hora ou mais de gostosuras ou travessuras, o grupo decidiu, portanto, voltar para casa. Timothy O'Brien se despediu de seus amigos e ele e sua irmã e seu pai dirigiram de volta para sua casa em Deer Park. Chegando em casa, Ronald O'Brien distribuiu doce para outros doçuras e travessuras e deu o último Pick Sticks gigante para um garoto de 10 anos que ele reconheceu da sua igreja. Antes de ir para a cama naquela noite, Timothy perguntou ao seu pai se ele poderia comer alguns daqueles doces. Claro, vá em frente, mas apenas um doce. E Timothy, infelizmente, escolheria comer o gigantesco Pick Sticks que seu pai lhe dera. Ele arrancou a ponta do canudo gigante de papel e tentou despejar o pó na boca. Quando não conseguiu tirar o doce do palito, o pequeno Jim o deu ao pai e rolou o canudo entre as palmas das mãos para soltar o pó. Timothy despejou o pó branco na boca, mas imediatamente percebeu que algo estava errado. Este pó não tinha um gosto doce. Seu rosto se contorceu em desgosto. Isso tem um gosto muito amargo. Ronald deu um pouco de pó de suco ao filho para lavar o gosto amargo. De repente, Timothy se dobrou de dor. O pequeno correu do quarto para o banheiro, curvou-se sobre o vaso sanitário e começou a vomitar incontrolavelmente. Quando Ronald correu para o banheiro para ajudar, seu filho caiu no chão e começou a ter convulsões. Ronald pegou seu filho e o carregou para fora do banheiro, mas o pequeno continuou vomitando e ofegando por ar.
e o menino estremeceu e perdeu a consciência. Ronald discou para 911 e em minutos uma ambulância chegou à casa dos O'Brien. Os paramédicos levaram o Timothy inconsciente para o hospital, mas infelizmente era tarde demais. Às 22h30 do dia 31 de outubro do ano de 1974, Timothy Mark O'Brien, de apenas 8 anos, foi declarado morto ao chegar ao Hospital Geral de Saltmore, em Pasadena, no Texas. Ele morreu na ambulância a caminho do centro médico. Uma autópsia revelou que Timothy O'Brien morreu de envenenamento por cianeto e a polícia determinou que o Pixie Stick gigante que ele comeu continha muito de potássio, um sólido cristalino branco altamente tóxico e corrosivo, com um leve odor como o de amêndoas amargas. A toxicidade dele vem de sua capacidade de interferir na respiração celular, efetivamente privando o corpo humano de oxigênio. Mesmo em pequenas doses, o de potássio pode causar morte quase instantânea, e foi exatamente isso que aconteceu. Assim que a notícia sobre o que aconteceu com o pequeno Timothy O'Brien chegou ao público, é claro, o pânico se instalou. Os pais confiscaram os doces dos filhos e os entregaram à polícia, e as crianças foram avisadas para não comerem nada que aparecesse remotamente suspeito. Uma caçada pelos outros 4 doces que eles pegaram naquela noite começou. Ronald O'Brien entregou o da filha à polícia, assim como os filhos dos Bates. Felizmente, nenhum deles havia consumido o doce que continham a substância, mas um Pixie Sticks, no entanto, permanecia desaparecido. Os pais da 5ª criança entraram em pânico quando não conseguiram encontrar o doce na sacola do filho e temeram o pior. Agora vejam isso. No entanto, os pais do menino encontraram o filho dormindo em sua cama, segurando o canudo gigante desse doce na mão. O menino de 10 anos tentou comer o doce, mas não conseguiu abrir a embalagem devido a um grampo que mantinha fechado, e após isso ele simplesmente dormiu. Essa criança havia chegado muito perto do pior. Mais tarde, a polícia descobriu uma quantidade suficiente no Pixie Stick para acontecer o pior com 4 adultos. Investigação. A polícia imediatamente entrevistou o Ronald O'Brien, pois foi ele quem deu os Pixie Sticks para as crianças. O'Brien ainda estava perturbado com a morte do seu filho pequeno, mas ele concordou falar com os investigadores. Ele diria à polícia que recebeu os Pixie Sticks de um homem e deu o endereço. O'Brien teria dito também à polícia que nunca viu o homem que distribuiu esses doces e só conseguiu descrevê-lo como tendo um braço peludo. Os investigadores rapidamente descobriu que a casa pertencia a Courtney Melvin, de 45 anos, que era controlador de tráfego aéreo no aeroporto de Hobby. Melvin não tinha antecedentes criminais e era um pai casado. Obviamente que ele não se encaixava no perfil de um assassino que envenenaria guloseimas cristalizadas. No entanto, claro, a polícia questionou Melvin sobre o seu paradeiro na noite do dia 31 de outubro. Ele disse aos investigadores que estava no trabalho na noite de Halloween e não voltou para casa até às 23 horas. Mais de 200 colegas de trabalho corroboraram a história de Melvin, confirmando que ele estava de fato no trabalho durante os fatos. E assim, a polícia descartou como um possível suspeito. Os investigadores, em cima disso, portanto, decidiu interrogar Ronald Clark O'Brien novamente. Eles ainda não achavam que ele era um suspeito, mas estavam ficando desconfiados sobre a sua história. Ou O'Brien estava enganado sobre os fatos que cercavam aquela noite de Halloween, ou ele sabia mais sobre o assassinato do seu próprio filho do que estava contando aos investigadores. Comunidade em luto. Enquanto a polícia continuava sua investigação, Timothy O'Brien, de 8 anos, foi sepultado em um funeral com a presença de dezenas de pessoas. Ronald O'Brien fez um elogio choroso e emocionado em memória do seu filho. A comunidade inteira estava chocada com o que havia acontecido. Quem poderia fazer isso com uma criança? E por que alguém cometeria algo tão terrível? Tu arriscaria a sua opinião? Deixe nos comentários. Os investigadores logo descobriram uma possível resposta para essa pergunta.
Eles descobriram que Ronald Clark O'Brien estava passando por uma série de problemas financeiros e havia mudado rapidamente de emprego. A polícia descobriu que Ronald O'Brien havia sido empregado 21 vezes em diferentes lugares nos últimos 10 anos e tinha um histórico de incapacidade de manter um emprego. Descobriram também que O'Brien tinha mais de $100 mil em dívidas, uma quantia que ele aparentemente não conseguia pagar. Ele já havia deixado de pagar vários empréstimos bancários, perdido seu carro para a retomada de posse e estava à beira de ter a sua casa também executada. Além disso, O'Brien era suspeito de roubar dinheiro do seu empregador e estava à beira de ser demitido. Amigo, preste atenção agora. Os investigadores logo descobriram algo que ligou o alerta. Nos meses anteriores, Ronald O'Brien havia feito uma série de apólices de seguros de vida, não apenas para o seu filho, mas também para sua filha. Em janeiro de 74, cada apólice valia $10 mil. Já em setembro de 1974, apenas um mês antes do pequeno Tim passar pelo que passou, O'Brien fez mais $20 mil para os 2 filhos. E no final de outubro, poucos dias antes do Halloween, O'Brien aumentou as apólices em mais $20 mil. Sendo assim, Ronald Clark O'Brien poderia ganhar até $100 mil se seus 2 filhos viessem faltar. Com essa quantia de dinheiro, seus problemas financeiros poderiam ser resolvidos. Os investigadores descobriram também que O'Brien ligou para a seguradora para perguntar sobre a cobrança da apólice de seguro de vida de seu filho na manhã seguinte do fatídico dia. Quando a polícia entrevistou a esposa de O'Brien, ela ficou chocada ao saber sobre as apólices de seguro de vida. Ela disse que não tinha conhecimento algum dessas atividades do seu próprio marido. Diante de toda a repercussão, uma balconista de loja de produtos químicos de Houston disse à polícia que Ronald O'Brien tinha ido à loja perguntado onde ele poderia comprar aquela substância, alegando que precisava dela para um projeto científico. As evidências circunstanciais eram reveladoras e a teia começava a se formar. Para os investigadores, parecia muito provável que Ronald Clark O'Brien tivesse propositalmente colocado essa substância nos piques e sticks e assim fazer o pior com os seus próprios filhos, tudo para receber as apólices de seguro de vida. Os investigadores também acreditavam que O'Brien havia dado o mesmo doce para as outras 3 crianças, em uma tentativa de fazer os episódios parecerem um ato aleatório. Suspeito principal. Os investigadores confrontaram Ronald O'Brien com essa evidência, e eles o informaram que ele era o principal suspeito do caso. Mas O'Brien permaneceu inflexível de que era inocente. Ele insistiu que não tinha nada a ver com os fatos, e que era também uma vítima, mas não o causador. Prisão. No dia 5 de novembro de 1974, apenas 6 dias após aquela noite de Halloween, Ronald O'Brien foi preso e acusado de uma acusação de homicídio e 4 acusações de tentativa de homicídio. Ele novamente se declarou inocente de todas as 5 acusações e firmemente afirmava a sua inocência. Toda a comunidade de Deer Park ficou em choque. O'Brien não se encaixava no perfil de um assassino típico. Ele era considerado por muitos um homem profundamente calmo, pai amoroso e uma figura amada na comunidade. A prisão de Ronald O'Brien pelo assassinato do seu próprio filho chocou, na verdade, o país inteiro. Julgamento. O julgamento de Ronald Clark O'Brien começou no dia 5 de maio de 1975, com muito sensacionalismo da mídia também. A imprensa acabou apelidando O'Brien de The Candyman. Durante seu julgamento, que durou um mês, O'Brien e seus advogados afirmavam que ele era uma vítima, não um perpetrador. Os advogados alegavam que já era ruim o suficiente que O'Brien tivesse perdido seu filho, mas agora ele tinha que lidar também com acusações de que estava por trás deste ato. Eles alegariam também que as autoridades nunca determinaram onde e quando O'Brien comprou a substância, nem encontraram nenhum vestígio do produto químico na casa. Disseram também que o que havia simplesmente era muita dúvida para atribuir este crime a O'Brien e que outros suspeitos deveriam ser considerados.
A defesa também faria referência ao mito urbano de décadas de um envenenador louco de Halloween, mas nenhum caso desses crimes aconteceram. Já a acusação respondeu com evidências circunstanciais incriminatórias. Vários colegas de O'Brien testemunharam que nos meses que antecederam aquele fatídico Halloween, Ronald O'Brien demonstrou um grande interesse, alguns alegando ainda até mesmo uma obsessão por aquela substância. Amigos e colegas de trabalho falaram sobre como O'Brien havia conversado com ele sobre como dar fim em alguém usando o produto e quanto era necessário para matar uma pessoa. Os parentes. Os sogros de O'Brien também testemunharam sobre seus planos em relação ao dinheiro do seguro. Eles disseram que durante o funeral do pequeno Tim O'Brien, Ronald havia falado com ele sobre usar o dinheiro do seguro de vida de Tim para comprar coisas novas e tirar férias prolongadas. Eu não sei o que vocês pensam, mas para mim um comportamento claramente incomum para um pai que supostamente deveria estar de luto, sem saída. No dia 3 de junho de 1975, após deliberar por apenas 43 minutos, o júri considerou Ronald Clark O'Brien culpado de homicídio e tentativa de homicídio. No dia seguinte, o júri começou a deliberar sobre a punição de O'Brien. O'Brien poderia receber prisão perpétua com chance de liberdade condicional em 40 anos ou poderia ser sentenciado na cadeia elétrica do Texas, o que mudaria mais tarde. Durante os argumentos finais da fase de julgamento, o promotor lembrou ao júri que, embora O'Brien tenha vitimado uma pessoa, ele pretendia vitimar até 5 crianças. Ele deveria ser condenado pelo que fez. Ninguém tem nada a ganhar, exceto este réu. Não quero que vocês se esqueçam por um minuto que ele queria levar aquelas outras crianças com ele. Este homem tem uma má reputação de verdade e veracidade. Toda a sua vida foi uma mentira. Ele usou sua igreja, ele usou seus amigos, ele usou sua comunidade e sua família. E pior de tudo, ele usou seu próprio filho, não como Abraão fez. Ele sacrificou seu filho no altar da ganância. No dia 5 de junho do ano de 1975, eles sentenciaram por unanimidade Ronald Clark O'Brien à pena de morte. Essa sentença também selou o destino da família de O'Brien. Após o julgamento dele, sua esposa imediatamente pediu o divórcio. Mais tarde, ela se casou novamente e ela e seu novo marido adotaram a filha de 6 anos de O'Brien. Quando Ronald Clark O'Brien foi enviado para o corredor da morte, ele já não tinha mais amigos, nem família, nem ninguém a quem recorrer para um apoio. O'Brien passou grande parte dos seus dias no corredor da morte lendo sua Bíblia e conversando com o capelão da prisão. Ele também continuava a manter a sua inocência absoluta. Contagem regressiva. Depois de muitos recursos, agendamentos para execução, adiamentos, solicitações de suspensões da pena, novos pedidos de julgamento, uma luta da defesa que havia iniciado no ano de 1980, os advogados conseguiram prorrogar por muitas vezes a pena, mas finalmente o último recurso de O'Brien foi rejeitado e uma quarta e última data de execução foi marcada. O'Brien continuava alegando a sua inocência. Dia final. No dia 31 de março de 1984, pouco depois da meia-noite, O'Brien foi levado de sua cela de vigília algemado para a câmara de execução. Ele deitou-se em uma maca de hospital branca com rodas e os guardas amarraram seu corpo com uma série de cintos de couro. Às 0h48, Ronald Clark O'Brien foi oficialmente declarado morto. Embora O'Brien nunca mais machucaria alguém, ele quase arruinou o próprio Halloween, quase destruindo um senso de inocência que ninguém pensava que poderia ser destruído. Triste, né? Deixe a sua opinião sobre esse caso, eu adoraria ler. Ei amigo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário, isso nos ajuda muito. E se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se na Fatos Criminais. São dezenas de episódios incríveis, é só rolar a lista de vídeos do canal. Muito obrigado por acompanhar a Fatos, nos vemos no próximo Fato Criminal. Até lá!